Fala galera, o Corinthians venceu o Santos neste domingo à tarde na Neoquímica Arena por 1-0, em dia de Yuri Alberto que fez o gol da vitória. O Timão começou mal, mas reagiu e afundou o rival no Campeonato Brasileiro. Com só uma vitória em 9 jogos, o Peixe é o penúltimo colocado na tabela de classificação, enquanto o rival chegou ao 8º lugar. Vamos acompanhar aí a análise dos comentaristas sobre esse jogo. Corinthians 1, Santos 0. Clássicos na tarde de hoje e a gente já vai então para a Neoquímica Arena porque Lili Nascimento está por lá, tá bom, Bubu? Quase sempre ela está por lá. Se ela não tá lá, ela tá no Parque São Jorge. Exatamente. Ou um lugar ou outro. CT. Também. Parque Ecológico. É verdade. Ou viajando com o Corinthians. Ela está perto. Pois é, esteve em Montevidéu, não foi? Esteve causando. Sério? Não, causando alegria pra gente que tava com ela, dividindo mais uma cobertura, grande repórter que é. Então agora ela vai causar informação pra gente aqui, a repercussão então, Lili, da vitória corintiana aí na Neoquímica Arena. E mais um jogo especial para o Yuri Alberto, hein? Boa noite. Boa noite, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio. O Zupac não pode falar das minhas piadas, né? Algumas são impróprias para o horário, mas com certeza a gente se diverte muito, além de trabalhar muito. E é assim, ó, Bubu, onde o Corinthians está, eu estou, né? Então estou aqui na Neoquímica Arena para falar sobre essa partida importantíssima. 3 pontos aí pro Corinthians na tabela, né? Então o Corinthians pula para a 8ª colocação, tem 13 pontos até agora, mas em especial uma tarde especial pro Yuri Alberto. Agora ele é o artilheiro isolado da Neoquímica Arena, com 44 gols marcados. O Romero é o segundo com 43. Além disso, o Yuri Alberto tem 12 gols na temporada. Então, sem dúvidas aí, a lei do ex se aplica muito quando se fala em Yuri Alberto. São 6 gols marcados contra o Santos. E aí foi um primeiro tempo complicado para o Corinthians, né? Com mais chances para o lado do Santos. O Zé Ivaldo teve aquela chance na cara do gol, acabou não marcando. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu encaixar melhor. Teve o gol do Yuri Alberto, um segundo gol dele também que foi anulado, mas de fato, assim, num panorama geral, foi uma vitória importante, que a gente lembra que na última rodada o Corinthians perde para o Mirassol, tem uma atuação bem ruim, depois vem um jogo na Sul-Americana importante, mas não foi uma atuação brilhante por parte do Corinthians, também não foi brilhante num clássico, mas clássico tem que se ganhar e o Corinthians fez isso, garantiu esses 3 pontos com quase 47 mil torcedores presentes, então a Fiel sempre representando quando o Corinthians joga em casa. Eu estou aqui na zona mista aguardando para ver qual jogador irá falar. A gente tem quase que certeza, né? Erraria muito aqui se eu falasse que o Yuri Alberto não vai aparecer. Então a gente aguarda que daqui a pouquinho ele deve estar aqui. Vamos esperar também para ver quais outros jogadores irão falar, mas é isso, ó, clima tá bom, clima tá leve, havia uma tensão aí, né, antes desse clássico, mas agora com a vitória a gente sabe que quando ganha, né, o clima é diferente, até chegar a próxima partida, amigos. Ou até chegar a próxima discussão política, ou Até o dia 26. As questões que envolvem o extracampo do Corinthians. Mas em campo hoje o Corinthians, a Elias, conseguiu vitória importantíssima, mais uma em um clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. Lili, você já volta, tá? E aí, Zé? Tudo bom, Bruno? Bubu, prazer, Zupac, boa noite a todos que estão nos assistindo. Não, uma vitória do qual o Santos no primeiro tempo abriu mão da vitória quando ele perde, da vitória não, né? De um resultado melhor quando ele perde 2 gols consecutivos, né? Um com o Zé Alba e depois o Zé Ivaldo, desculpa, e outro com o Barreal, né? Que ele pega na bola errada, ele tinha que bater. Os dois no primeiro tempo, né? Os dois no primeiro tempo, dando uma curva, ele pegou a bola reta, né? O Corinthians entrou num 3-5-2, 3-6-1. Eu particularmente não entendi direito esse posicionamento do Corinthians por jogar em casa, por não aproveitar o momento do Santos, né? E o Santos, no meu modo de ver, no primeiro tempo foi melhor, foi superior ao Corinthians. O Corinthians jogou apenas com o Yuri Alberto lá na frente, explorando o contra-ataque. Eu acho um posicionamento errado, e aí no segundo tempo ele corrigiu, quando ele traz o Carrijo por dentro e põe o Martínez para o lado, e aí você tem um jogador que podia, né? Que poderia dialogar com o Coronado ali na frente, então o meio-campo iria fazer essa bola chegar nos pés do Coronado. O Coronado não teria que voltar tanto para pegar essa bola e fazer o Yuri jogar sozinho, do jeito que foi no primeiro tempo. No segundo tempo, ele corrigiu esse posicionamento e aí o Coronado saiu um pouquinho mais, o Carrijo
é uma presença diferente no meio campo, ele pega a bola, ele parte para cima do adversário, ele segura, ele controla o jogo, ele distribui melhor do que o Maicon. No meu modo de ver, eu ainda acho o Maicon tá muito abaixo do que eu espero do Maicon, por aquilo que eu já vi ele jogar. Eu acho que ele precisa dar um pouco mais de ritmo, ele precisa se apresentar um pouco mais para o jogo, precisa ter um pouco mais de dinamismo nessa posição que o Dorival está colocando ali, né, como um primeiro volante. E no segundo tempo o time do Santos, não sei por que o time do Santos recuou, e aí o time do Corinthians conseguiu fazer um jogo melhor, com mais qualidade, chegando com mais gente dentro da área e conseguiu a vitória. Era para ter sido 2-0. Né, mas foi realmente falta ali do Félix Torres em cima do... Foi, Zé? Foi Todo falta. mundo achou também, Bubu? Acho que foi um lançamento maravilhoso, o lançamento mais bonito da carreira. Eu ia falar exatamente. Só que ele atrapalhou, ele matou. Eu ia falar assim, todo mundo perdoou o Félix Torres depois desse lançamento, né? Mas foi falta ali, ó. Foi claramente por uma cima falta. e por baixo. E assim, o lançamento foi bonito e a finalização do Yuri mais ainda, né? Um golaço. Seria uma pena pro Yuri. Assim, eu concordo muito com o Zé sobre a diferença entre primeiro e segundo tempo. Assim, especialmente para equipes tão irregulares como o Corinthians e Santos, você dificilmente vai ter um jogo em que você vai ser dominar, vai ser o melhor os 90 minutos. Sempre vai ter alternância. Então você tem que garantir que no seu momento bom você construa o placar. Mesmo esse Santos mal? O Santos teve. O primeiro tempo não foi ruim. Não, eu sei, mas assim, não era pra no primeiro tempo o Corinthians em casa ter tido um controle maior? Mas o Corinthians é um time que tem jogado mal. O Corinthians não jogou bem hoje. Os jogos do Corinthians são jogos ruins. O time desenvolve muito pouco o jogo, né? Então hoje o Santos, quando esteve no seu momento, não construiu o placar. Teve as duas melhores chances, né? O Corinthians, no seu momento, construiu e defendeu a vantagem. Então, é uma semana muito importante, com 2 jogos importantes e que não foram grandes atuações, mas que foram vitórias importantes. Então, resultados que significam para o Corinthians, mas em termos de atuação, tem muito para melhorar. E acho que essa questão do Carrijo é uma questão central do posicionamento do Carrijo para o Dorival enxergar agora. Porque quando o Corinthians não tem, especialmente quando não tem Rodrigo Garro, como não tem já quase o ano inteiro, e o Memphis, que continua machucado, o Corinthians perde praticamente todo o seu potencial criativo. Só sobra o Coronado. Assim, existe um argumento para você ter o Carrijo pelo lado, né? O Carrijo pelo lado criou em vários jogos para trás, vários lances contra o Inter, criou vários lances de gol. Ele é um cara muito perigoso no cruzamento, muito competente que ele dá. Então tem um ponto positivo ao tê-lo lá. Mas o prejuízo de não tê-lo flutuando pelo campo tem sido ainda maior. Você encaixota o seu melhor jogador e tira ele do jogo, né? Então, a hora que ele inverte e bota o Martínez para fazer o corredor, que é um cara de muita força, inclusive é o cara que dá assistência para o gol do Yuri, e permite que o Carrilho jogue mais por dentro, o Corinthians pensa mais no jogo, né? Então, desculpa. Não, imagina isso, é isso. Até uma questão de preservar o jogador para ele jogar mais tempo. O Carrillo, ele tem 65, 70 minutos de autonomia. Depois disso ele cai bastante. 33 para 34 anos. Quando você o coloca no meio campo e dá a função para ele poder fazer a armação das jogadas e ao mesmo tempo ele sair para a lateral para fazer o combate de quem está chegando, ele não aguenta jogar. Agora, quando você talvez coloque o Maicon e o Bidon, o Maicon, o Rian, ou o Maicon e Ranieri ali, para você ter os dois, pelo menos para fazer uma proteção na zaga. Aí você fala para o Carrillo, solta um pouquinho. Vem cá, você preenche o espaço aqui. Inclusive, ele pode fazer, partindo do meio, como ele fora. A ultrapassagem, como ele cansou de fazer em outros jogos, né? Então a ideia inicial do primeiro tempo do Corinthians não deu certo. Que ele vem usando o Carrijo pelo lado o tempo inteiro. Então, assim, não foi hoje que ele colocou o Carrijo lá. O Carrijo vem jogando sistematicamente aberto. Deixando só o Yuri na frente, eu acho que tá de bom tamanho o Martínez ali. Martins, você vai acompanhar aqui, você vai bater lateral com lateral, o zagueiro que está chegando, porque ele tem força física. Agora, quando ele coloca o Carrijo para o lado, o Carrijo fica até, acho que, com receio de será que eu marco, será que eu fico aqui, eu vou atacar, né? Porque existe uma questão psicológica aí, especialmente nessas posições. Quando você tem um cara que pega na bola, primeira bola, o cara já parte para cima de você, e aí eu falo Carrijo em cima do jogador do Santos, o cara já vai falar, pô, ele tá vindo para cima de mim aqui, eu tenho que esperar um pouquinho, vamos observar. Agora, quando você começa o jogo e o Carrijo fica esperando, porque o Corinthians esperou o time do Santos no primeiro tempo.
O Corinthians esperou o time do Santos jogar, né, e para sair no contra-ataque, justamente por conta dessa proposta. Sim. De explorar a velocidade olha lá, as duas chances, né? Essa é a do Barreal, Essa né? é do Barreal. Criada pelo mesmo lado. E essa foi a única chance que o Corinthians teve no finalzinho do jogo, do primeiro tempo. E tem uma outra coisa, eu acho que o Bidon não é o Dorival Então, eu ia já chegar falou, nisso, né? porque ele que poderia dar essa qualidade ali na criação, não isso tem que eu ia dado, falar. né, Zé? O Bidon não é... O Dorival falou que o enxerga como meia. Eu não vejo o Bidon como meia. Também não. Não vejo. O Bidon, eu não sei, eu já falei isso aqui algumas vezes. Justamente por essa questão, porque ele jogava lá na frente e ele vai para o embate e ele vai perder. Agora, quando ele recua e ele pega essa bola de frente, ele tem um bom passe, ele consegue enxergar nas entrelinhas, ele consegue fazer dar um ritmo melhor, né? Talvez, eu não sei se ele jogue de primeiro volante para distribuição de jogo. Agora eu não sei como o Dorival vai fazer, porque para mim é Ranieri e o Maicon provavelmente serão os titulares desse meio campo para dar um pouquinho de liberdade para o Carrijo. O Ranieri acaba entrando no segundo tempo. Bubu, já quero te ouvir sobre a parte defensiva do Corinthians e tem muito do Santos também para a gente falar, porque a situação do Santos é delicada nesse início de campeonato brasileiro. A gente está vendo mais uma vez aí o gol anulado do Yuri Alberto. Artilheiro da Neoquímica Arena, hein, Zupac? Artilheiro do século. Era artilheiro do ano, artilheiro do século, artilheiro da Arena. E do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. É muito bom jogador, o Yuri Alberto. E ele tem um negócio com o ex, que não é só o Santos. Ele fez hat-trick no Inter nesse campeonato já. Sim. Fez gol no Inter ano passado. Passou a ex na frente, o Yuri Alberto vai lá e deixa o dele guardado. Se tiver um jogo, então, Corinthians e Zenit... O Zenit tem que tomar cuidado. O Zenit tá na Sula, não? Dessa vez não, mas talvez na próxima ele jogue. Vamos lá para a Neoquímica Arena, porque daqui a pouco tem a Lili Nascimento também na zona mista, mas agora o Dorival Júnior começa a falar em entrevista coletiva. Quero ouvi-los, Zé Elias? Na íntegra. Então vamos lá, importante. hein? Dorival Júnior aqui na equipe F. Eu vou até te pedir desculpas, tá? Mas assim, é muito raso a gente avaliar futebol por números. E eu não estou falando isso como uma crítica, espero que você entenda. 4-1-4-1 é um posicionamento atacando. Em que momento é um 4-1-4-1? Defendendo, ele é um 4-1-4-1? Olha, só na primeira fase. A partir do momento em que essa bola começa a entrar um pouquinho mais, ele se torna um 4-3-3, ele se torna um 4-4-2, que foi o que nós invertemos. Com 15, 17 minutos de jogo, nós invertemos para um 4-4-2. E depois tivemos que fazer mudanças de nomes dentro da própria partida, funções, enfim. A realidade é que faltava-nos as infiltrações. O último momento, nós tínhamos o controle da partida, o controle do jogo, mas não tínhamos as infiltrações. Por quê? Porque nós estávamos com vários jogadores passando da linha dos nossos meio-campistas, ou seja, à frente das duas linhas de marcação do Santos. Nós não íamos infiltrar de jeito nenhum. Então, o que nós precisávamos era que tivéssemos as correções. Só que, às vezes, dentro de campo, você não consegue passar uma informação, é muito difícil. E por isso que, para mim, avaliações de... Olha, está jogando um 4-3-3, está no 4-4-2, isso daí é só um processo inicial, porque a partir do momento que a bola rolou, você já perde todo esse contexto. Então, o que nós tínhamos que ter tido... Aí a bola ficando com o time do Atlético. Uma aproximação um pouquinho maior. Com a aproximação, você tem troca de passes e aí sim você busca infiltrações. Quando você tem os seus dois meios voltando, pegando bolas nos pés praticamente dos volantes ou zagueiros, você... A arbitragem pegando uma falta em cima de Daniel Cabral, o camisa 6 do Remo. E citou que não vai medir esforços para contratar na janela do meio do ano. Você já tem a noção dos reforços que vai pedir para o presidente Augusto Melo em relação a setores, essa entrada do Félix Torres? Pode ser um indício que a lateral direita é um dos setores que mais preocupa? Obrigado. Eu falei que o Léo tinha jogado e 2 dias e meio eu não ia colocar em campo de maneira nenhuma, tendo um jogador perigosíssimo pelo lado, como Soteldo, um jogador de 1 para 1 impressionante. Então eu busquei uma opção.
Se não fosse Félix, seria um outro atleta com certeza, mas não teria sido o Léo nesse momento. Tivemos um problema sério com o Matheus. Eu vou tentar saber o que realmente aconteceu, porque não pode... para o jogo do meio de semana e de lá para cá não treinou até então e de repente ele nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta a sábado e naturalmente sem condições de vir para o jogo do domingo. Com relação a contratações, eu converso isso diariamente com o Fabinho, trocamos ideias a todo momento. O Corinthians está atento ao mercado, tudo dentro das possibilidades do clube, mas é natural que esses movimentos acontecerão na hora certa, respeitando todos os profissionais que aqui estão e, naturalmente, tentando melhorarmos ainda mais a qualidade do nosso grupo. Júnior, ainda aqui. Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria te perguntar se, nesse início de trabalho, né, você traçou alguma meta de jogos, número de jogos, digamos assim, para que a equipe se consolidasse em relação a um time titular, de fato, né? Porque a gente tem acompanhado que muitos torcedores estão ainda incomodados com esse certo rodízio que você tem proporcionado na equipe. Eu queria saber se você traçou essa meta, sei lá, 10 jogos, 15 jogos, 5 jogos, se existe isso na comissão técnica. Obrigado. Alex, não tem isso. Não tem isso. Eu falei para vocês que nós dependemos muito de uma equipe com energia em campo. Essa energia ela tem que vir daqueles que estão um pouco mais recuperados. Nós estamos trabalhando os dois grupos com a mesma intensidade, com os mesmos comportamentos, buscando a colocação de um ou de um outro nome a cada momento, dando a oportunidade a vários jogadores. Eu não me preocupo muito com uma equipe base. Essa equipe base ela vai sofrer variações a todo instante. O importante é que nós tenhamos a equipe passando confiança. Eu sinto que a equipe está evoluindo, está melhorando em muitos aspectos. Hoje nós tivemos um jogo difícil, tivemos paciência suficiente para trocarmos passes, mesmo faltando a infiltração no primeiro tempo, mas no segundo, já corrigido, nós criamos boas oportunidades de gol, encontramos o nosso gol. Estamos numa situação no campeonato que ainda requer cuidados, temos que ter muita atenção para que possamos nos aproximarmos o máximo possível desse primeiro pelotão que vem à nossa frente, e eu acho que a cada rodada as coisas vão melhorando um pouquinho. O que eu espero é que, a partir da nossa parada, né, nós possamos melhorar ainda mais, de um modo geral, o condicionamento da equipe, qualificarmos o máximo possível, inclusive apresentando trabalhos um pouco diferentes, opções que a gente possa usar ao longo da partida. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Além do que, nós temos jogadores importantes que estão fora de combate nesse momento, né? O Garro, que é um jogador diferenciado, Memphis, que fez uma lesão aí muito séria, uma torção brusca de tornozelo, e são jogadores muito importantes para a gente. E mesmo assim, eu acho que a equipe vem dando uma boa resposta. Eu acho assim, para tão pouco tempo, nós já jogamos aí 3 campeonatos praticamente com os 3 primeiros jogos que nós participamos aqui com o Corinthians. Não é fácil, não é simples. Teremos mais uma decisão na quarta-feira e, mais uma vez, nós teremos uma equipe em campo que possa entregar energia, luta, dedicação e vamos ficar atentos com tudo isso, porque o campeonato não para e nós não temos como alcançarmos uma recuperação. Talvez o Corinthians seja uma das poucas equipes que não vem tendo lesões musculares até então. E isso, para nós, é um ponto muito positivo, porque eu vejo a cada rodada uma equipe perdendo 2, 3 jogadores, atuando em campo, tendo necessidade de trocas praticamente no início das suas partidas, o que para a gente vem sendo um ponto positivo. Ainda não temos um equilíbrio, não temos uma regularidade, concordo, mas nós estamos no caminho. Orival, boa noite.
A minha pergunta ainda vai muito em cima disso tudo que você respondeu, porque o calendário é apertado e quarta-feira tem uma partida decisiva, um jogo de mata-mata, um jogo de volta contra o Novo Horizontino. E gostaria que você falasse um pouco, né, no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, que foi a sua estreia, você trouxe uma equipe alternativa. Contra o Racing na semana passada, também uma equipe mais alternativa. Se você já tem uma ideia desse rodízio hoje, e se você vai levar uma equipe mais alternativa, se você vai trazer uma equipe mais próxima do que trouxe hoje com o Santos, mesmo com essa proximidade. E na sua última resposta você falou do Garro e do Memphis. Se você puder atualizar um pouco o cenário dos dois, o Garro que já está em transição, da última vez você foi questionado sobre isso, ele não tinha iniciado a transição. Então qual é a condição atual do Garro? E se essa situação do Memphis ela é grave, se pode, por exemplo, até gerar uma questão cirúrgica, já que foi ligamentar? Não tem questão cirúrgica, eu estou até me adiantando aqui ao departamento, mas não tem essa necessidade. O Memphis, ele teve uma torção muito forte, tornozelo, um inchaço grande, absurdo até. Talvez o tenhamos aí no meio de semana já em condições de poder iniciar trabalhos. Ele está está tentando acelerar o máximo possível. Hoje já estava bem mais enxuto, mas ainda talvez não em condições. O Garro começa a voltar agora aos trabalhos, está praticamente aí iniciando essa transição. É um fato importante, confiamos aí que ele recupere o mais rápido possível, na totalidade a sua melhor condição, e quem sabe ainda possamos tê-lo aí por 1 ou 2 partidas antes da virada, tanto da data FIFA quanto da parada para o Mundial de Clubes. Dorival Júnior. O Santos, mesmo fora de casa e em situação complicada no Campeonato Brasileiro, começou melhor o clássico. Com Zé Rafael e Rincon, dominou o meio de campo e não deixou o Corinthians, com o apoio da torcida, pressionar. O Peixe criou oportunidades, com Zé Ivaldo de cabeça e Barreal com os pés. Mas não abriu o placar. O Timão, então, cresceu nos minutos finais da primeira etapa e também chegou com perigo. De falta, Coronado obrigou o Brazão a fazer uma boa defesa. No fim, o placar foi para o intervalo sem gols. O jogo mudou depois do intervalo. Não foi apenas o lado dos dois times. O Corinthians, muito mal no primeiro tempo, melhorou. Passou a pressionar o Santos. Ficou no campo do adversário e não sofreu mais. O Peixe, antes bem e até criando as melhores chances do clássico, sequer conseguia sair jogando. Sofria para se livrar da pressão do Timão. E o cenário foi traduzido em gol. Yuri Alberto recebeu um ótimo cruzamento. Ganhou da zaga no alto e abriu o placar na Neoquímica Arena. E os donos da casa seguiram no ataque, sem dar brechas. Tanto que o centroavante chegou a ampliar a vantagem, mas o lance foi anulado por falta de Félix Torres na origem da jogada. Os visitantes, que chegaram a ter Escobar expulso, não conseguiram mais assustar. No fim, vitória do Corinthians. O Corinthians, com a vitória, chegou a 13 pontos na 8ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Já o Santos é o 19º com apenas 5 pontos, uma vitória em 9 partidas disputadas. O Corinthians entra em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro no sábado, às 21 horas, contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Já o Santos visita o Vitória no domingo, às 18h30.